paz do Senhor, estamos aí mais uma vez com a nossa transmissão ao vivo da nossa última aula, o Evangelho. Então, se você está chegando agora, nós vamos transmitir mais uma aula do Evangelho e estaremos encerrando, então, esta matéria nesta videoaula. Nós vamos falar hoje do Evangelho escrito por João. Nós falamos aí dos autores, estamos dando bem resumido, mas muito resumido, apenas o básico mesmo, um índice que você tem que ter acerca desses autores, o que eles escreveram e algumas coisas que nós acabamos falando acerca dos seus escritos. Mas você já sabe, tá? Nós já lemos, você já recebeu o nosso material didático, em PDF. Se não recebeu, você entra em contato com a nossa secretaria e adquire o seu material didático para que você possa estar estudando as matérias, tá? Todas as matérias do básico nós estamos disponibilizando aí a apostila em PDF, o livro em PDF. Nós não estamos falando tudo o que está no livro, porque não daria para nós gravarmos as aulas e fazermos em uma semana. Principalmente essa matéria do Evangelho, já gravamos, estamos indo para o 8º vídeo e nós vamos fazer o encerramento, pois não é possível continuarmos mais. Mas eu quero que você leia o nosso material, que você tire as suas dúvidas, pode entrar em contato aí pelo nosso telefone, pela secretaria. Se você não quiser falar com a secretaria, solicite o meu telefone particular, entre em contato e diga, olha, eu queria o WhatsApp do nosso professor, o seu número particular para falar com ele, e você vai ter acesso então à minha pessoa e nós estaremos conversando e esclarecendo as dúvidas acerca da matéria. Após terminar a matéria, toda vez que você terminar a matéria, também solicite a sua prova junto à secretaria. A secretaria enviará para você a prova, tá bom? Então faça isso, participe, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Nós vamos estar gravando vídeos e todos os vídeos que forem postados você será comunicado e receberá aí um alerta que estamos fazendo a gravação ao vivo e que será disponibilizado para você. Então é muito importante você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí, clicar lá no sininho e interagir conosco. Assim o YouTube vai entender que nós estamos interagindo. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos. Esse curso todo nós estamos gravando as videoaulas, disponibilizando para você, para que você tenha acesso, e nós não estamos ganhando nada com isso por enquanto. Então o nosso canal do YouTube não está monetizado, precisamos atingir aí 1000 inscritos para que possamos começar a ser abençoados por você que está nos assistindo. Então não lhe custa nada, faça essa ajuda para nós, compartilhe os nossos vídeos, chame mais pessoas para estarem se inscrevendo, ok? Faça isso que Deus irá te abençoar e te recompensar e o nosso esforço terá valido a pena, não por você ter conhecido a palavra, mas porque você também nos considerou, nos honrou e nos prestigiou aí com a sua participação. Bom, Deus abençoe as suas vidas. Vamos começar então aqui a nossa videoaula e nós estamos falando sobre o Evangelho. Então vamos lá. Estamos falando do Evangelho. De Yehoshua. Estamos falando do Evangelho de Yehoshua e estamos falando dos 4 autores que escreveram acerca do Evangelho. Recapitulando, para que você não tire uma nota baixa aí no teste de qualificação do exame que você irá fazer, de aproveitamento, tá? Então aí o Evangelho, só tem um Evangelho, não são 4 Evangelhos. É um costume que nós adquirimos de falar 4, porém não são 4 evangelhos, porque os 4 falam da mesma pessoa. Não tem 4 evangelhos de uma pessoa diferente. Então, é o evangelho. Agora, escrito por 4 autores que puseram o evangelho, que expuseram, né? Eles fizeram uma exposição do evangelho de uma maneira diferente, de acordo com o endereço, de acordo com as pessoas que eles queriam alcançar. Então, nós temos aí Mateus, que escreveu o Evangelho para os judeus. Temos então aí o Marcos, né? João Marcos, que escreveu também o Evangelho e endereçou aos romanos. Temos aí o Dr. Lucas,
que também escreveu o evangelho falando de Jesus e direcionou aí aos gregos, tem uma direção aí para os gregos, e agora o evangelho escrito por João, que está endereçado aí aos gentios ou à igreja ou a quem quer que queira ouvir e receber a palavra de Deus. Por isso que o evangelho escrito por João é diferente dos outros 3 autores do evangelho. Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, já falamos isso nas aulas anteriores. Então, Mateus, Marcos e Lucas são considerados aí evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? E eles são parecidos, contêm muitas passagens de igual teor, eles falam das mesmas coisas. Porém, João ele aborda uma maneira diferente. Enquanto o evangelho escrito por Mateus, Marcos e Lucas abordam a pessoa externa de Jesus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas abordam no Evangelho a pessoa externa de Jesus, que ele era sofredor, os seus sentimentos, que ele era da descendência real, ele tinha uma linhagem real, que ele era sofredor, o outro aborda que ele era o homem perfeito, né? Nunca pecou, cheio de sabedoria, de inteligência. Nós temos então o evangelho escrito por João, que faz uma abordagem diferente, ok? Ele aborda a pessoa interna, ok? Interna de Jesus, ok? Então ele aborda a pessoa interna de Jesus, o que Jesus ele olhando por uma outra ótica, por uma visão espiritual. Então, enquanto aqueles abordam a pessoa de Jesus, a pessoa humana, vamos pôr aqui a pessoa humana, ó. Enquanto eles abordam a pessoa humana de Jesus, esta pessoa que é descendente de Davi, que tem direito ao trono real, essa pessoa que ela é servo, que ela sofre, que ela opera milagres, sinais, mesmo como homem, e o homem perfeito que tem em si toda a glória e o poder de Deus, João faz uma abordagem diferente. Ele não aborda Jesus na sua pessoa humana, mas ele aborda Jesus na sua pessoa divina, ok? Divina. Então nós temos aí essa diferença desse evangelho para esses 3 evangelhos, tá? Então há essa diferença aí. Por isso que João não é um evangelho sinótico. Enquanto eles aqui têm muito em a ver um com o outro, João faz outra abordagem. Então nós vamos analisar um pouco acerca de João e nós já encontramos logo no primeiro capítulo a abordagem de João acerca do evangelho do Senhor Jesus. Eu quero aqui, neste momento, dar as boas-vindas, né, e agradecer a audiência da nossa irmã Eunice Félix, que está conosco aí assistindo, a paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vinda aí à nossa aula de hoje. O nosso irmão Ademir Carneiro, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Não chegou atrasado, não. Eu tenho um costume de dizer, irmão, que ninguém chega atrasado, tá? Você pode chegar um pouco antes, um pouco depois, mais atrasado é quem não veio. Tá? Então você nunca chega atrasado, você chega na hora certa, chegou. A partir do momento que você chegou, está na hora certa. Agora, atrasado é quem não apareceu. Esse está atrasado, não apareceu. Então quero também aí agradecer, dar as boas-vindas ao nosso irmão Osmar Ângelo. Deus abençoe sua vida. Fabiana Vieira, que está conosco aí nos comentários. Deus abençoe. Adriano Lacerda, que acabou de mandar aí a paz do Senhor. Deus abençoe, irmão Adriano. Esses irmãos que sempre estão conosco aí nas nossas lives, têm acompanhado as nossas aulas. Deus abençoe grandemente. Vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu vejo vocês colocando aí as suas mensagens de direcionamento, as suas mensagens aí até de ânimo, coragem,
para que nós possamos continuar nessa jornada que não é fácil, mas nós vamos até o fim. Deus preparou, já melhoramos aí um pouco a qualidade das nossas aulas. Para quem assiste as nossas primeiras aulas e assiste as nossas aulas, já sabe o quanto nós melhoramos as nossas transmissões. Então Deus abençoe a cada vida. Eu sou grato muito a Deus por todas estas pessoas aí, tá bom? Pastor Ricardo Pereira acabou de chegar conosco aí. Deus abençoe sua vida, Pastor Ricardo, e venha estar conosco. Vamos estar cada vez mais juntos aí no nome do Senhor Jesus. Quero avisar a todos aí que estão nos acompanhando neste ao vivo, que neste domingo eu estarei na cidade de Guarulhos, estarei retornando lá ao meu reduto, eu estarei lá na cidade de Guarulhos, vou estar indo para a reunião da nossa convenção, né? Eu faço parte da diretoria executiva da convenção Condeb, com a sede ali em Guarulhos já há mais de 10 anos, e eu estou indo para Guarulhos para uma reunião de diretoria, onde estarei participando lá e para falar e levar a nossa faculdade para mais pessoas. Então, domingo agora, eu estarei às 9 horas da manhã, já estarei na cidade de Guarulhos. E à noite, às 19h30, eu estarei ministrando a palavra na Assembleia de Deus, Ministério Seródio, do meu grande amigo, pastor Eliseu Batista. Estarei lá ministrando também. Deus abençoe a todos. Talvez segunda-feira eu vou estender aí, vou ir até São Paulo, que segunda-feira eu quero visitar um dos nossos núcleos que está funcionando aí no AE Carvalho, sobre a direção do missionário Florisval, esse grande homem de Deus, que está aí administrando o nosso núcleo teológico, está sendo muito bem sucedido, tem chegado boas notícias, e eu estarei lá também à noite, se Deus assim permitir, estando com ele lá, adorando a Deus junto com os demais alunos. Estamos com uma classe muito bem frequentada, com mais de 40 alunos lá, e que Deus a cada dia honre mais os nossos núcleos. E estamos aí querendo reabrir os nossos núcleos. Nós tínhamos 5 salas de aula na cidade de Guarulhos, e estaremos também vendo a possibilidade de reabrir os nossos núcleos, nossas salas de aula. Mas vamos lá, Deus abençoe a todos, vamos continuar aqui. Meus amados irmãos, olha, nós estamos falando sobre o Evangelho, e hoje nós vamos encerrar falando do Evangelho escrito por João. Nós não vamos nos ater a muitos assuntos, tendo em vista que nós precisamos resumir esta aula para darmos o encerramento. Amanhã estarei gravando 3 aulas do hebraico para transmitir também. Estarei gravando uma de manhã, uma tarde e uma noite. Estarei aproveitando amanhã para gravar estas aulas do hebraico. E na segunda-feira começaremos aí uma nova matéria. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos falando sobre o Evangelho de João, tá ok? Então você anota aí a diferença que há de João para os sinóticos. Esses aqui são os sinóticos. Tá? Por que sinóticos? Sinóticos porque são semelhantes entre um e outro, isso aí você já sabe. Mas nunca é demais estarmos falando novamente. Então nós vamos entrar aí no Evangelho de João, que olha para uma perspectiva diferente acerca de Jesus. Então vamos olhar aqui a nossa Bíblia, se você está aí com a sua Bíblia. A Bíblia que eu utilizo há mais de 20 anos é a Bíblia Thompson, a edição contemporânea. É a que eu gosto de usar, tem vários estudos, é uma Bíblia espetacular, eu recomendo para vocês essa Bíblia, tá ok? Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro versículo, João já faz uma abordagem diferente. João já não vai falar da sua genealogia terrena. João não vai expor sobre João Batista, o nascimento. Não. João aqui ele vai expor logo na sua primeira escrita sobre a divindade, porque este é o motivo qual ele está escrevendo. Ele quer falar sobre a divindade de Jesus, que Jesus não é um simples rei, que Jesus não é um simples rei terreno, que Jesus não é um simples servo terreno, que Jesus não é um simples homem terreno, mas que Jesus, ele é o divino, ele é Deus, e por ser Deus, ele deve ser respeitado e adorado por isso. Olha aqui, olha o que diz o texto. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele faz essa abordagem sobre o lado divino de Jesus, o lado da deidade de Cristo. E aí nós vemos que quando nós lemos o versículo 14, e o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, o Verbo se fez carne e o Verbo tabernaculou entre nós. Ou seja, Cristo era o verdadeiro tabernáculo da glória de Deus, que começava agora a habitar, assim como em Êxodo, no capítulo 25 e no versículo número 8, Deus diz: e me fareis um santuário para que eu habite no meio deles. Esse santuário, esse templo não foi feito por mão de homens, mas foi feito pelo próprio Deus, como está lá no escritor aos Hebreus, disse, corpo me preparaste, né? Não quiseste sacrifício, mas corpo me preparaste. Então, nós vemos essa questão, que João faz essa abordagem do lado divino do Senhor Jesus. Então, vamos ver aqui, nós encontramos no Evangelho de Marcos 8 milagres realizados por Jesus. Tá? Nós encontramos então aqui no Evangelho de Marcos 8 milagres realizados pelo Senhor Jesus. Primeiro milagre, a água em vinho. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre esse milagre, porque esse é o milagre que revela o Senhor. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realiza, está registrado aqui no Evangelho escrito por João. Você vai encontrar aqui no seu capítulo 2, e somente João, tá? Somente João fala deste milagre. Só encontramos este primeiro milagre de Jesus no Evangelho escrito por João, que transforma a água em vinho. E nós encontramos também o segundo milagre que Jesus realiza, que está lá no capítulo 4, no versículo 43, a cura do filho do oficial do rei. Então nós temos o primeiro milagre, a água em vinho. Aí temos aqui o segundo, oficial do rei, ok? Só encontramos este milagre no Evangelho escrito por João, ok? Vamos por aqui, que é isso aqui que nós estamos vendo. João. Tá? João contém 21 capítulos, do 1 ao 21 capítulos. Daqui a pouco nós vamos resumir, bem resumido, do 1 ao 21, mas nós vamos falar, só marcar esses 8 milagres para que você possa saber. O terceiro milagre é o paralítico de Betesda. Ó, paralítico de Betesda. Sobre o paralítico de Betesda, meus irmãos, nós iremos falar em aulas futuras no médio bacharel sobre a questão desse tanque, tá? Nós ouvimos muitas mensagens que
pregadores que pregam e vinha um anjo que de tempo em tempo mexia as águas e o primeiro que pulasse na água era curado. Mas será que tinha isso? Será que isso realmente acontecia? Será que isto era verdade? Se operava milagres? Olha, nós vamos analisar isso no curso mais superior. Mas perceba uma coisa que é muito bom nós ter em mente. O último livro foi de profeta Malaquias, certo? Foi o de profeta Malaquias. Aí teve um período aqui que é o período de silêncio. Você lembra? O período de silêncio. Ó. E chegamos aqui então no Evangelho, que está registrado, que o período de silêncio é rompido com o anúncio do nascimento de João Batista, o primeiro. Quando rompe o silêncio, é quando o anjo aparece para Zacarias e anuncia que ele vai ter um filho com sua esposa e se chamaria João, ok? Então esse é o rompimento. Então nós temos aqui, ó, João. Depois que o anjo anuncia o nascimento de João para Zacarias, ele agora vai até Maria, aparece para Maria e anuncia o nascimento de Jesus. Ó. Maria, né? Jesus. Aqui é para Zacarias. É muito bom você ter isso em mente. Nós vamos ver isso nos níveis mais superiores aí. Deus abençoe a irmã Quitéria, boa noite, seja bem-vinda, continue aí, fique conectada. Pastor Saraiva, esta é sua casa, é a sua sala, que Deus abençoe a sua vida. Então nós temos aí esse rompimento de silêncio. Nunca se esqueça, irmão, quando você for ler um texto, principalmente no Brit Hadashah, você tem que ter em mente, quando você estiver lendo o Segundo Testamento, o Novo Testamento, você tem que ter isso em mente. Ó, Malaquias, Deus falou através do profeta Malaquias, silenciou 400 anos, ó, 400 anos, e aqui sim foi gerado muita seita, muita heresia, porque o povo tem esse desejo de ter contato com Deus. O homem é carente de uma vida espiritual. Se ele não se chegar a Deus, ele vai se chegar a cartomante, ele vai se chegar a adivinhos, ele vai sempre buscar algo para ele tentar se relacionar dentro da sua espiritualidade. Então perceba que aqui, nesse período de silêncio, aconteceu uma mistura de muita coisa, os judeus se dividiram, aí é fariseu, saduceu, essênio, houve uma divisão, cada um para um lado, um diz que é, outro diz que não é, um crê que na ressurreição, o outro não crê, as culturas começam a se misturar e começa a virar uma bagunça. Então, é o período de silêncio. Quando Deus rompe o silêncio, ele fala do nascimento de João para Zacarias. Depois ele anuncia Jesus para Maria. Até então, Jesus e João iam ser os percussores do evangelho. João estava profetizado desde a lei, porque ele seria o precursor, o porta-voz, o anunciador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciaria, prepararia o caminho do Senhor. Então nós temos aqui o Espírito Santo trabalhando sobre João Batista para anúncio, para preparação da chegada de Yehoshua. E aí nós vemos o Espírito Santo trabalhando aqui em Jesus, ó, trabalhando em Jesus, né? Porque diz o texto, nós vamos ver lá em Lucas, que o menino crescia em sabedoria, na graça do Senhor Deus, ele ia crescendo, adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, e esse menino vai crescendo. Quando Jesus estava na terra, ninguém operava milagre, Deus não operava sinais, Deus não operava prodígios. Quando Jesus começa o seu ministério com 30 anos, agora vai começar o operar dos milagres. Então aí vem a pergunta, no tanque de Betesda, havia realmente um anjo operando cura para aqueles que estavam ali? Será que tinha um anjo operando? Será que esse anjo rompeu o silêncio de Deus? Rompeu o projeto do Senhor de quebrar o silêncio com
próprio Deus falando entre os homens. João Batista, tudo bem, ele foi profetizado, mas será que havia anjos? A partir de um momento que Deus não falava com terra, tinha anjo que descia e balançava aquelas águas no tanque de Betesda para que o primeiro que ali descesse fosse curado? Ou será que isso era um dito popular, era uma crença popular e na realidade não tinha anjo nenhum que curava, por isso aquele coxo estava lá há tantos anos, porque não existia anjo nenhum, era apenas algo fictício, era apenas uma falácia para manter o pessoal ali? Então nós vamos analisar isso, nós não vamos ver isso agora, mas futuramente nós iremos analisar. Então você como aluno é bom se abrir a mente para isso, ter isso em mente, ok? Isso em mente. Será que Deus rompeu esse projeto que ele tinha feito de anúncio? Será que Deus mandou outro anjo? Um para anunciar o nascimento de João, para anunciar o nascimento de Jesus, e tinha outro lá fazendo curas e milagres para o povo? Então, isso merece uma atenção, merece que você, explorador da palavra de Deus, também faça aí as suas pesquisas e faça um estudo pleno sobre isso. Mas nós vamos falar disso em médio bacharel, porque só isso aqui vai render uma aula ou mais para que nós possamos falar sobre esse assunto. Muito bem. Então, o terceiro milagre foi aí o tanque de Betesda. Eu estou falando dos milagres que estão contidos no evangelho escrito por João. O quarto milagre, ele alimenta 5.000, né? O quarto milagre alimenta 5.000. Então aqui, quarto milagre, Jesus alimenta 5.000 pessoas, ok? Ele alimenta aí 5.000 pessoas. Quinto milagre, no quinto milagre, Jesus ele anda sobre as águas, ó, anda sobre as águas. Olha aí, Jesus alimenta 5.000, Jesus anda sobre as águas, Jesus também cura um cego de nascença, olha aí, cego de nascença. Esse cego de nascença aqui, irmãos, ó, o tanque de Betesda nós vamos falar depois. Este cego de nascença aqui, nós iremos falar dele posteriormente, não vai dar tempo de falar hoje, mas este cego aqui, ele é de nascença. Alguns estudiosos, eles dizem que este cego, ele não tinha o globo ocular. Esse globo ocular ele não tinha, então ele nasceu com essa deficiência, não foi formado, não desenvolveu no seu corpo o globo ocular, então ele nasceu com o olho fechado e ele não possuía esse globo ocular. E aí, por isso que Jesus cuspiu na terra, fez ali uma massa de barro e colocou sobre os seus olhos, porque Jesus, ele é Yahweh. Jesus, ele tem o bara. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Bereshit bara Elohim, bara, criar do nada. Mas ali Jesus não criou do nada. Ele usou ali o yotzer, que é criar de algo existente. Então ele pega o barro, coloca nos olhos, unta os olhos do cego com o barro, e o milagre foi que Jesus, do barro, Jesus criou, Jesus formou, Jesus modulou o globo ocular. Jesus fez o globo ocular, ligou nervos, ligou todo o nervo óptico e falou para ele, agora você vai e se lava no tanque de Siloé. E ele foi, se lavou e voltou vendo. Milagre glorioso, nós vamos comentar mais sobre isso. E tenho certeza que você também vai ficar maravilhado com isso. Então, temos aqui esse assunto que nós vamos deixar para depois. Esse aqui também vai ficar para depois, tá? Andar sobre as águas. Jesus, ele faz um milagre, né? Ele demonstra que ele tem um poder sobre a física, né? Tem um poder sobre a lei da gravidade. E aí temos também a ressurreição de Lázaro, ó.
ressurreição Lázaro. Ok? Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro também, que é coisa gloriosa. Jesus, por 4 vezes, ele ressuscita uma pessoa. Por 4 vezes. Você consegue lembrar quais são as 4? Vamos lembrar? Primeiro, se você falou a filha de Jairo, meus parabéns, você acertou. Se você falou a filha de Jairo, você acertou. A primeira foi a filha de Jairo. Abra a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 5, versículo 41. Olha aí, Marcos capítulo 5, versículo 41. Vamos dar uma lida aqui. Marcos capítulo 5, versículo 41. Está ventando aqui na minha sala. Olha o que diz o texto. Eu vou ler o versículo 40. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, Jesus disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Pastor, o senhor está falando aí do evangelho escrito por João e o senhor leu lá em Mateus, nada a ver? Veja bem, irmãos, li em Marcos, eu li essa outra passagem porque só aqui na passagem de Marcos, é que ele fala Talita cumi. Somente Marcos, que andou com Jesus, possivelmente estava lá, né? João também andou, mas João não cita que ele falou Talita cumi. E nós encontramos no Evangelho de Marcos, que também está a passagem lá em João, que ele fala Talita cumi. Então, aqui a filha de Jairo, em Marcos, ele fala Talita cumi. Talvez na sua Bíblia esteja assim, em vermelho. Né? Quem tem a Bíblia em vermelho, Talita cumi. E muitas pessoas pregam, ou na exposição da palavra bíblica, chamam a menina de Talita, dizendo que o nome dela era Talita. Talita cumi. E na realidade, irmãos, o nome desta menina não é Talita cumi. Jesus ele usa uma expressão em aramaico. E essa expressão em aramaico, essa expressão é Talita. Vou escrever aqui, Talita. Talita é essa expressão aí que Jesus acha. Diz, essa expressão no aramaico, o aramaico ele é igual ao hebraico, tá? O aramaico ele é igual ao hebraico. Essa Talita que eu escrevi aqui, ela está transliterado. No hebraico, na escrita, é assim, na escrita é assim, O tet, lamed, tet, lamed, Talita. Talita. Isso é Talita. O tet com A, Talita. Talita. Então aqui nós temos a escrita, isso aqui é a escrita,
Aqui é a transliteração. O que é transliteração? É como se lê. Então nós temos aqui Talita, escrita, Talita, tá? Isso aqui é em aramaico. O aramaico, ele é quase igual ao hebraico, porque o aramaico é uma vertente do hebraico. A língua do aramaico surgiu quando eles estavam cativos em Babilônia. Eles não queriam falar o hebraico no cativeiro, não queriam falar a sua própria língua em terra estrangeira. Eles achavam isso muito horroroso. Então aí desenvolveu-se o aramaico. Então foi nesse tempo do cativeiro babilônico que surgiu a língua aramaica. Por isso que o Primeiro Testamento, né, a Tanakh, não está todo escrito em aramaico. Apenas alguns trechos dos livros que foram escritos naquele período ou depois que eles voltaram do exílio. Mas não são todos os livros. Então o aramaico surgiu naquele período. Então aqui nós temos Talita, que foi a palavra que Jesus usou. Não é nome da menina. Talita significa senhorita. Ó, senhorita. Moça. Ok? Então a palavra Talita, que escreve assim, a escrita, aqui é a tradução, ó. Então Talita não é o nome da menina. Talita Cumi é uma palavra em hebraico que significa senhora, senhorita, desculpa, senhorita, moça. Porque a menina tinha 12 anos, ela tinha 12 anos, ó. 12 anos, ok? Talita. Só que ele falou Talita Cumi. Então o que significa Cumi? Cumi se escreve assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Talita Cumi. Essa é a transliteração. Cumi. Cumi. Como é que se escreve? Com 3 letras. Com. Ó, eu vou escrever. Deixa eu pôr aqui melhor. Eu não quero apagar aqui. Pronto, deixa eu apagar aqui. Pronto. Já sabe que é em João. Vou fazer assim que vai ficar melhor. Ó. Vamos separar. Então vamos pôr aqui. Come. Come. Aqui é a transliteração. Toda vez que eu falar transliteração, você sabe que é como se lê. Então nós temos aí Talita Come. Come, que é assim, ó. O. Talita Come. Man. Talita Come. É com I? É com I. Talita Come. Se eu fosse escrever, aqui tá come, né? Mas isso aqui é o que de queijo. Ó. É assim, ó. O que. Então seria assim, ó. Que é o. Que é o que? Pontuação para O. Co. Aqui é o U. O VAV com necudote para U. E aqui é o M. E aqui é o iod, que é o I. Come. Na realidade seria assim. Come. O que significa come? Come significa levantar. Ó. Levantar. Então aqui nós temos a transliteração, a escrita e aqui a tradução. Ok? Então Jesus disse Talita Cumi, não chamou, o nome dela não é Talita. Ele disse o quê? Moça, levanta. Moça, levanta. Talita, senhorita, moça, Cumi, levanta. Mesmo pessoas que leem ali que Jesus falou Talita Cumi, menina, assim te digo, levanta, porque ali ele já está dando a tradução, né? Menina, levanta. Mesmo assim, tem pessoas que ainda acham que Talita é o nome da filha de Jairo, ao ponto de chamá-la de Talita. Mas Talita ali não é o nome dela, é uma palavra em aramaico que significa menina ou moça, ok? Então, vamos falar mais sobre isso, mas hoje eu só quero dar essa pincelada sobre essa ressurreição da menina. Então, nós temos aqui
A primeira vez, filha de Jairo. Qual que é a segunda vez? Você lembra qual foi a segunda vez que Jesus ressuscitou alguém? Vamos lá. 2. O filho da viúva Naim. Então nós temos aqui a primeira vez que Jesus se depara com uma morte. A filha de Jairo. Primeiro. Segunda vez, o filho da viúva de Naim. Terceiro, aí em João 11, né? Aí sim, agora estamos no Evangelho. Terceiro, Lázaro. Lázaro. E qual é a quarta? Qual é a quarta pessoa que Jesus ressuscita? Tá lembrado? Deixa eu ver quem escreveu aí no comentário. Não, ninguém escreveu no comentário. A quarta pessoa que Jesus ressuscita é ele mesmo. Então aqui nós temos ressurreição, Jesus. Então são as 4 vezes que Jesus enfrenta a morte. Isso aqui é tão glorioso, tá? Eu até já trouxe essa palavra numa vigília e ministrei todas elas. Isso é tão glorioso, por quê, meus queridos? Porque a filha de Jairo tinha acabado de morrer. Ó, aqui acabou morrer. Aqui tinha acabado de morrer. O filho da viúva já estava indo para o cemitério. Então aqui, a morte, a menina morreu e ainda estava em casa. Aqui o filho da viúva morreu, já tinha sido velado e estava a marcha funerária para levar ele para o cemitério. Então, veja a diferença. Ele enfrentou a morte que tinha acabado de acontecer, enfrentou a morte que já tinha acontecido e já tinha se passado um período do velório. Então tinha aqui, ó. Aqui acabou de morrer. Aqui já tinha uns dias. Segundo os judeus, eles esperavam aí de 3 a 4 dias para enterrar, segundo essa cultura, né? Porque eles diziam que a pessoa poderia voltar à vida neste período. Então, Jesus ressuscita a menina e talvez, não, mas ela não tinha morrido. Vocês sabem que a gente espera de 2 a 3 dias para poder... Aí Jesus encontra com uma morte que já tinha acontecido em uns dias. Então eles já tinham esperado os dias, já tinham aguardado, o menino não voltou a viver, e aí sim estavam indo para enterrar. E aí Jesus vai e ressuscita este menino. Agora em Lázaro, o negócio é mais profundo. Lázaro é mais profundo, porque Lázaro já havia, vamos por aqui, já havia, vamos ver aqui Lázaro. Quantos dias? 4 dias? Ó, já cheira mal, pois é o 4º dia. Versículo 39. Evangelho de João, né? O evangelho escrito por João, no capítulo de número 11, no versículo de número 40, não, no versículo 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então, aqui sempre há uma controvérsia. Então, aqui já era 4º dia. Agora, já era o 4º dia que ele estava enterrado, ou já era o 4º dia desde a sua morte na casa de Maria? Essa há uma incógnita aí, né? Alguns acreditam que era o 4º dia desde a sua morte na casa de Maria. Então que ele morreu lá esperando Jesus, Jesus não veio, tardou, ele morreu. Aí esperaram 3 dias para sepultar, porque
eles esperavam de 2 a 3 dias para ver se realmente tinha morrido, e esperaram esses 2 a 3 dias, e ele não voltou à vida. Aí sim fizeram o velório igual ao filho da viúva, só que Lázaro chegou a ser colocado no sepulcro, uma pedra posta, enterrado e acabou. Acabou. Agora existe também aqueles que dizem que já era o 4º dia que ele estava enterrado. Ele estava enterrado. Então vamos raciocinar. Se fosse o 4º dia que ele estava enterrado, então alguns calculam que ele já fazia 7 dias que ele tinha morrido, de 6 a 7 dias, porque eles aguardavam então de 2 a 3 dias para realmente ver se estava morto, e se fazia 4 dias que ele estava enterrado, então já se faziam de 6 a 7 dias que Lázaro havia morrido, ok? Nós não podemos afirmar com certeza esses dias. A verdade é, ele já tinha sido sepultado e o corpo já tinha entrado em estado de putrificação, porque ele cheirava mal. Se cheirava mal, já se fazia alguns dias, né? Ou de 3 a 4 dias já começa a cheirar mal. Então, pode ser esses 4 dias que ele morreu, mas se ele morreu de 4 dias, 7 dias, isso não faz diferença, porque o que importa para nós é que ele estava enterrado, já estava em trabalho de putrificação, já estava cheirando mal, mas Jesus chegou ali que operava um milagre e podia torná-lo à vida. Então aqui, Jesus traz à vida alguém que já está apodrecendo. Olha que vai aumentando os graus. Aqui tinha acabado de morrer, aqui estava no velório e aqui estava enterrado. As 3 fases da morte em uma pessoa. O período que antecede, o período durante e o período após. E Deus tem poder e autoridade sobre todos estes períodos da vida de uma pessoa. Isso é muito poderoso, é uma palavra gloriosa e tenho certeza que o Espírito Santo vai te esclarecer. Ora de joelho, viu? Toda palavra tem que ser debaixo de oração. Não é só letra, tem que ter oração, sentimento espiritual, porque a Deus ninguém discerne se não for espiritualmente. Paulo já escreveu sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios. As coisas de Deus se discerne espiritualmente. E aí temos a 4ª vez, que aí é com ele próprio. O próprio Senhor Jesus. E ele permanece 3 dias e 3 noites, que é muito discutido. Uns falam que foi 3 dias e 2 noites. Uns falam que foi 2 dias e 2 noites. Mas Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Nós vamos ver isso no nosso médio bacharel. Vamos fazer essa análise da Páscoa, sepultamento, morte e ressurreição de Cristo, tá ok? Então só isso aí para você ter aí na sua bagagem, para você fazer esses rascunhos e fazer os seus estudos. Meus irmãos, faça suas anotações, viu? É muito importante que você faça as suas anotações para que posteriormente você possa estar fazendo aí as suas pesquisas, abrindo mais o leque do seu conhecimento. E aqui, para nós fecharmos, o 8º milagre é a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, ok? Então aqui nós temos o primeiro milagre, o segundo milagre. Temos aqui o paralítico de Betesda, que vamos analisar posteriormente. Jesus alimenta 5.000, nós vamos analisar também. Anda sobre as águas, a lei da gravidade, o cego de nascença do globo ocular, ressurreição de Lázaro em putrificação, ele vence a morte, e a pesca maravilhosa, né? A pesca maravilhosa. Nós não vamos falar disso agora, mas fique aí para você. Bom, vamos lá. O evangelho escrito por João também demonstra e aparece mais de 23 vezes o significado do eu sou, né? Quando Deus ele aparece a Moisés na sarça, lá em Êxodo, diga que eu sou o que sou te enviou. Quem é, Senhor? Com quem eu falo que me enviou? Quem falou comigo? Diga que eu sou o que sou. Então, no evangelho escrito por João, ele demonstra, ele mostra que Jesus
Ele usa o eu sou para Jesus. Tá? Ele usa o eu sou para Jesus. No capítulo 6, Jesus é o pão da vida, ó. Pão da vida. Eu sou pão da vida, no capítulo 6. Eu sou a luz do mundo. Ó, luz do mundo. Luz do mundo. No capítulo de número 8. Ó, no capítulo 8. Eu sou a porta das ovelhas. Ó, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10. No capítulo 10 ainda, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No capítulo 10, o bom pastor, ressurreição e vida. Ressurreição e vida, no capítulo 14. No capítulo 11, desculpa. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele fala de Lázaro. Eu sou o caminho, ó, caminho. Verdade e a vida, tá? No capítulo 14, agora sim, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, a videira verdadeira. A videira verdadeira. No capítulo 15, e aí vai. Então, há muitas coisas, tá? Então, você tem que entender que João está revelando este lado divino de Jesus. Então João está falando, ele fala muito sobre isso, que os outros não falaram muito, agora aparece em João. Então João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Este caminho, a verdade e a vida é muito profundo. Se você chegou a estudar sobre o tabernáculo, se você pegou as matérias que nós falamos sobre o tabernáculo, você vai entender que Jesus diz isso porque ele era o verdadeiro tabernáculo entre os homens. Né? Quando nós falamos do tabernáculo, ó, o tabernáculo ele era composto de pátio, santo e santíssimo. Pátio, santo, santíssimo. Pátio, santo e santíssimo. E haviam 3 entradas: a entrada do pátio, a entrada do santo e a entrada do santíssimo. Aqui no santíssimo tinha um véu. Ó, aqui eram 5 colunas. E aqui tinha as 4 cortinas. Né? O evangelho, o ministério, e a palavra. Então nós temos aqui Santo Santíssimo. Então essa primeira entrada, ela era conhecida como caminho. Que era o caminho que levava ao tabernáculo. Esta outra entrada era considerada como verdade. E esta outra entrada como vida. Porque se o sacerdote entrasse em pecado no Santíssimo, ele poderia morrer. Então aqui estava a vida ou a morte. Aqui era onde o homem era pesado. Lembrando que nos tempos de Jesus, isso aqui estava vazio. Então aqui tinha sacrifício, bonitinho, ó. Tinha um sacrifício. Tinha as bacias onde se lavava no templo, tá? Templo. Tinha a bacia. Aqui tinha o candeeiro de ouro, bonitinho. Tinha a mesa com os pães. Tá? Tinha o altar do incenso. Tinha tudo bonitinho. Mas aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada. Esse templo aqui, no tempo de Herodes, nos tempos de Cristo, nos tempos de Jesus, esse templo estava vazio. Lembre-se, a arca do Senhor se perdeu no ano 586, quando na invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém, que ele levou todo mundo cativo, destruiu o templo e se sumiu a Arca da Aliança.
mesmo depois que voltaram do cativeiro, os 400 anos, voltaram a fazer os cerimoniais, mas não tinham mais a presença de Deus. E aonde estava a presença de Deus? Olha aí a presença de Deus. Andando entre os homens. Andando entre os homens. E aí Jesus diz o quê? Jesus fala para eles, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui com vocês, eu estou andando com vocês, eu não estou no templo. Eles não têm mais a presença do meu Pai. Eu sou a presença de Deus na terra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se alguém quiser ir até Deus, tem que passar por mim, porque eu vou levá-los até Deus. Ó, eu vou levá-los até Deus, porque eu sou agora o tabernáculo de Deus na terra. Olha aí. Cristo, Jesus era o tabernáculo de Deus na terra. Quem quisesse ir e chegar a Deus tinha que ir por Jesus. Ninguém vai conseguir a salvação a não ser por Yehoshua HaMashiach, Jesus, o ungido. Ninguém vai se chegar a Deus se não entrar pelo caminho Jesus, se não entrar pela verdade Jesus, se não adquirir a vida de Jesus. Olha que Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tá? Então nós temos aí caminho, a verdade e a vida. É muito importante citar isso aí. Todo estudante do básico em teologia tem que saber isso, tem que saber responder sobre a questão que Jesus estava dizendo que ele era o caminho e o acesso a Deus era só por ele. Só que quando Jesus morreu na cruz, olha aqui, quando Jesus morreu na cruz, ele tinha o seu manto. Ele tinha o seu manto. O manto de Jesus não tinha costura. Era uma peça única. Você pode ler aí. Eu vou ler para você. Peraí. João, eu vou ler para você. Eu tenho que ler isso aqui para você. Peraí. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Como é? Tal. Cadê aqui? Interroga Pedro. Cadê a crucificação? Crucificação. Morte de Jesus. Crucificação. Olha, no evangelho escrito por João. Olha aí. No capítulo 19. Deixa eu marcar aqui. João 19. João capítulo 19. E versículo 23 a seguir, Pronto. Abra aí agora a sua Bíblia aí. Vamos ler isso aí. Olha aí, João, capítulo 19, versículo 23 a seguir, olha. Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, as suas vestes, a sua roupa. Uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, o manto, a túnica de Jesus, era o manto, ou túnica, a mesma coisa. Tomaram a túnica, que era sem costura. Não tinha costura na túnica que foi colocada em Jesus. Não tinha costura. Por que não tinha costura? Porque essa túnica, esse manto, essa túnica, essa túnica que estava sobre Jesus, essa túnica, este manto, representava a cortina que separava o santo do santíssimo. A túnica de Jesus representava a cortina do tabernáculo sem costura, de alto a baixo. Então a túnica de Jesus
ela era sem costura, era uma peça única. Vamos continuar aqui. Olha aí. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça. Estou no versículo 23. De alto a baixo, uma só peça, de alto a baixo, fazendo menção de como era também a cortina. Olha o versículo, isso aqui é tipológico, olha aqui. Disseram uns aos outros, versículo 24 do capítulo 19. Disseram uns aos outros, não a rasguemos. Um soldado falou para o outro, não, essa túnica não vamos rasgar não. Não, essa túnica não vamos rasgar. Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Então, eles iam rasgaram a roupa, dividiram em 4, mas a túnica, o manto de Jesus, eles não rasgaram. Não vamos rasgar. Nós vamos lançar sorte para ver com quem vai ficar. E fizeram assim, para que se cumprisse o que estava escrito na Escritura. Então eles não rasgaram para se cumprir o que estava em Salmo, o que estava escrito na Escritura. No livro de Salmo, no capítulo, no número 28 e no seu verso de número 18. Salmo de número 22, 22 e o seu verso 18. Então eles não rasgaram o manto para que se cumprisse o que estava escrito no livro do Terrilim, de Salmo, né? Do grego psalmoi, no livro de Salmo, no Terrilim, no seu número 28 e no verso 18, que está escrito lá, que não iam rasgar o seu manto. Então, eles não rasgaram o manto, que representava a cortina, porque o homem não tem autoridade para rasgar a cortina do templo. Porém, quando Jesus morre na cruz, o próprio Deus diz, eles não rasgaram a túnica do meu filho, mas eu vou rasgar a cortina de acesso, e para que todo homem veja que eles não têm mais a minha presença. E Deus pega e rasga a cortina do templo. Rasgou. Apareceu. Agora todos têm visão. O caminho está aberto. E aqui no templo não tem nada. A presença de Deus não estava no templo. Os sacerdotes eram tudo mentiroso, não tinham mais a presença. É revelado a nudez da religiosidade daqueles homens, pois eles não tinham mais a presença. E agora, através de Cristo, através de Yehoshua, o homem tem acesso, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, pelo templo, ninguém mais chega ao Pai. Ninguém mais chega ao Pai. Então, há uma revelação gloriosa aí, depois você estuda com calma esta passagem. Então, nós temos aqui o eu sou no Evangelho escrito por João, muito poderoso aí, o eu sou no Evangelho escrito por João. Nós vamos aqui simplificar. Se eu estiver indo muito rápido, meu irmão, depois você dá uma pausa no vídeo aí, faz os seus desenhos, tá? Você tem acesso, depois está disponível aí no nosso canal do YouTube. Aí você pode pausar, pode parar, fazer as suas anotações, tá? Vai acompanhando aí, nós não podemos perder muito tempo. E o tempo vai embora e nós não conseguimos falar muita coisa. Vamos fazer um resumo do Evangelho escrito por João. Então vamos lá. Resumo. Vamos dividir o Evangelho de João em 3 partes. Primeiro, vamos colocar aí do capítulo 1 ao 12. Capítulo 1 ao 12. Aqui é o ministério
público de Jesus. Ok? Então, do capítulo 1 até o 12, nós temos aí o ministério público de Jesus. Então, o seu ministério é público, ele começa o seu ministério com o primeiro milagre. Olha aqui, vamos ver aqui. Ele realiza o seu primeiro milagre no capítulo 2, onde ele transforma a água em vinho. Né? A água em vinho. Ele vai para uma festa de casamento e no milagre da água em vinho, para que o milagre acontecesse naquela festa de casamento, ali tem muitos conceitos, tem grandes revelações, mas para que o milagre acontecesse, eu quero falar só de duas, senão o tempo não dá. Ó, para que o milagre aconteça, precisa de duas coisas. Precisa de duas coisas. Vamos colocar aqui. Primeiro, segundo. Para o milagre acontecer, precisa de duas coisas. Abra a sua Bíblia aí. Ó, João capítulo 2. E vamos ler aqui a partir do versículo 5. Ó, a sua mãe, Maria, disse aos serventes, aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Pronto, vamos pegar só aqui. Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai realizar algo. Mas para Jesus realizar algo, a mãe dele chama os serventes, os servos, que iriam se utilizar para servir na festa, os servos, o que serviam naquele acontecimento, e para que eles pudessem servir o milagre, eles iam servir o milagre de Jesus. Ó, eles iam servir o milagre de Jesus. Você já está tendo a revelação aí. Porque o Espírito testifica. Para você servir para as pessoas o milagre de Jesus, é necessário duas coisas. Quais coisas é necessário? Fazer tudo o que ele vos disser. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o que Deus tem a falar. Primeira coisa, ouvir. Ó. A primeira coisa é ouvir. A palavra do Senhor diz: ouvir e a vossa alma viverá. Há uma diferença de ouvir e escutar. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Ouvir, escutar. Há uma diferença de ouvir e escutar. Escutar é quando você não dá a devida atenção. Então eu vou colocar aqui para ficar bem fácil de você entender, ó. Atenção. Ok? Escutar, você não dá atenção. Ok? Escutar, você não dá atenção. Ouvir é quando você dá atenção. Quando você coloca toda a sua atenção. Sabe como que em hebraico você chama alguém a prestar atenção?
sim leve, sim leve. Sim leve. Sim leve. Preste atenção. Preste atenção. Sim leve. Sim leve é uma palavra em hebraico para dizer para a pessoa, presta atenção, sim leve. Só que leve significa coração. Leve significa coração. Então, no hebraico, prestar atenção é colocar o seu coração naquilo que está sendo dito. Preste atenção, sim leve, coloque o seu coração. Então, quando você ouve, você está colocando o seu coração. Ok? Ouvir. Ouça. Olha o que Maria diz para o servente. Ouça. Façam tudo o que ele vos disser. Para você fazer o que uma pessoa está dizendo, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Quem está ouvindo aí, diga amém. Você tem que ouvir. Porque as instruções Jesus vai passar. E os serventes iam servir as pessoas que ali estavam. Para você servir as pessoas do milagre de Deus, você tem que ouvir, primeiro ouvir o que Deus está falando com você. Você tem que esquecer de tudo ao seu redor, colocar o seu coração na poderosa palavra de Deus, ouvir e a vossa alma viverá. Olha o que Deus diz, ouvir. Você só vai encontrar isso nos textos. Pode procurar por todo o testamento, você vai encontrar ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça é um verbo do verbo ouvir. Ouvir, sim leve, sim leve. Coloca o seu coração aqui, sim leve, preste atenção, sim leve. Colocar o coração no que está sendo dito. Olha, ouvir. Primeiro, faça tudo o que ele vos disser. Ó, você serve. Façam tudo o que ele vos disser. Então ouça o que ele vai falar, porque ele vai falar com vocês. A segunda coisa, depois de ouvir, é, fazer. Ouvir e fazer. Você vai ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai dizer para assim, não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes. Olha aí que glória a Deus. Praticar, fazer, realizar. Então eu ouço Deus e realizo o que Deus mandou. Primeiro eu ouço a Deus e depois realizo o que Deus mandou. O problema é que muitas pessoas não estão realizando o que Deus manda, o que Deus diz, porque ele não está ouvindo, ele está só escutando. E quem escuta não dá atenção. Olha, eu vou tentar melhorar aqui para você entender melhor ainda. Você está sentado na cadeira da igreja. Você está sentado na cadeira da igreja. E eu vejo muito isso. Aí uma criança começa a andar na igreja. E a primeira coisa, às vezes, é repreender a criança. Muitas pessoas repreendem a criança. Por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja que não está ouvindo, está escutando. Então a pessoa está escutando, quando ela está escutando, qualquer coisa tira a atenção dela. Mas quem está ouvindo, colocou o seu coração para ouvir, que está conectado,
que está no VAV, que está conectado na palavra, meu irmão, pode o chão tremer, eu não perco o fio da meada, porque eu estou conectado com o Senhor. Ouvir. Você quer ver? Passa alguém gritando na rua. Eu até escuto, mas eu não dou atenção, porque minha atenção está voltada à palavra. Mas tem pessoa que escuta o barulho já, ó. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Vai até lá fora. Vai até lá fora ver. Por quê? Porque não está ouvindo a palavra. Ele está só escutando. Quando alguém está escutando, qualquer coisa, até um toque no braço, tira atenção. Mas quando você coloca o seu coração, nada te separará do amor de Cristo. Nada te separará da atenção que está voltada para Deus. Porque quando é algo que você se interessa e alguém te cutuca, eu já vi isso acontecer dentro da minha família. Está assistindo um programa, está vendo algo, ele quer escutar, a primeira coisa, ei, fica quieto, eu quero ouvir. Se de frente a um aparelho de TV, você manda uma pessoa ficar quieta que você quer ouvir o que a pessoa está falando na televisão. E dentro da igreja, meu irmão, você não presta atenção, você não ouve. Me faça um favor, hein? Me faça um favor, hein? Vamos usar de si leve. Vamos colocar o nosso coração na palavra. Vamos colocar o nosso coração na voz de Deus, para depois praticar. Se você não ouve a Deus, você vai praticar o quê? O que você vai praticar? Meus irmãos, é comprovado cientificamente que quando alguém passa por uma dificuldade, passa por uma luta, por um momento difícil na sua vida, a sua mente vai buscar nos registros da memória alguma coisa que ele viu, que ele ouviu, que ele presenciou, que ele aprendeu, que está registrado na sua memória, alguma coisa. Então a mente vai buscar lá na memória alguma coisa que o ajude a enfrentar aquele problema, que o ajude a passar por aquela situação. Tá me entendendo? Então quando você passa uma dificuldade, a sua mente vai buscar na memória se você sabe de alguma coisa, se você aprendeu, se você tem uma reserva de conhecimento para sair daquele problema, para vencer aquela dificuldade. Agora, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não vai para a igreja, uma pessoa que não estuda a palavra, uma pessoa que não lê o Evangelho, que não estuda as palavras de Yehoshua, que não perde o seu tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus, que é riquíssima em ensinamento, mas perde o tempo vendo uma novela, perde o tempo vendo aí um programa de futebol, perde tempo vendo coisas que não vai enriquecer o seu conhecimento, perde tempo vendo bobajaiada, perde tempo olhando TikTok, só vendo piadinha, só dá risada. Quando você passa por uma dificuldade, a sua mente vai achar o que na sua memória? Fala para mim. Vai achar qual situação? Não vai achar nada. Aí se você é uma pessoa que só assiste novela, passa por uma dificuldade familiar, sabe o que vem na sua mente? Larga dele, larga dela, separa. Porque o que nós vemos nas novelas é traição, separação, é divórcio, bigamia, prostituição, é o que a gente vê. Aí você passa por uma pequena dificuldade, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora, vou largar tudo. Agora, se você lê a Bíblia, aí você vai fazer como fez Jó. Você vai fazer como ele fez. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará pela minha causa. Eu sei. Por que eu sei? Porque eu aprendi, porque eu vivenciei, porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu tenho bagagem na minha mente. Está tudo aqui. Eu posso até não lembrar, mas na hora certa, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Tem coisa que você viu, que você aprendeu. Eu já tive alunos de dizer, pastor, eu tenho dificuldade em aprender, em guardar. E eu digo para ele, não, meu irmão, mas vai estudando mesmo assim.
Vai aprendendo mesmo assim, porque o que os seus olhos estão vendo, um dia vai te servir. Uma hora você vai estar num lugar, daqui a pouco, ó, dá um estalo e o Espírito Santo te faz lembrar. E você vai, não, mas eu já vi isso. Quantas vezes a nossa mente não faz isso com a gente? Rapaz, mas eu já vi isso, eu sei como é que isso funciona. Eu não lembro direito, mas eu acho que se você apertar aquele botão lá, vai desligar. E a pessoa aperta e não é que desliga mesmo? Porque a tua memória buscou. A tua mente buscou na memória e encontrou alguma coisa lá que ia servir. Então, meu irmão, é assim que funciona. Ó. Ouvir. Então, para nós, homens e mulheres de Deus, para você servir o milagre de Deus, para você ser um servente do milagre de Deus para aqueles que precisam, primeiro você tem que se dedicar em ouvir e depois em fazer. Que não adianta nada também você ser ouvinte e não ser praticante. Se você não praticar, o que você ouviu cai no esquecimento. Então são duas coisas que andam junto. Ouvir e fazer, praticar. Tá bom? Sim, leve. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Não vou falar mais sobre isso aí. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E podemos dizer que a base deste milagre que Jesus fez foi porque os servos obedeceram. Você imagine se os servos não ouvissem o que Jesus falou e não enchessem aquelas talhas de água e não fizessem como ele falou. O milagre não aconteceria. Imagine se aquele cego de nascença, se Jesus passou o lodo nos olhos dele e ele não fosse se lavar no tanque de Siloé. Será que o milagre aconteceria? Aí só Deus, nosso Senhor, sabe, não é verdade? Então temos aí a primeira parte, o ministério público de Jesus, quando ele começa a operar milagres e ele inicia o seu ministério. No capítulo de número 2, ele faz o primeiro milagre, e aí lá no capítulo 4, ele opera o segundo milagre, quando ele cura o filho de um oficial do rei, e ele opera o segundo milagre. Então ali, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos aí o ministério público de Jesus, tá ok? Então marca aí. E aí do capítulo 13 ao 17, vamos por aqui, ó. B. Do capítulo 13 ao capítulo 17, nós temos então o ministério particular de Jesus com os seus. Então aqui é o ministério, ó, ministério particular de Jesus com os seus. Então você vai encontrar do capítulo 13 até o 17 esse ministério de Jesus particular para com os seus discípulos. Olha aqui. Você vai encontrar aqui, por exemplo, ó, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Você vai encontrar aqui Jesus prediz que Pedro o negará. Aí o seu ministério é entre eles. Jesus promete voltar, ele vai falar para os discípulos. Ele diz a Filipe, né? O Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai responder a promessa do Espírito Santo. Olha aí, no versículo 15, no capítulo 14, o 15 em diante. No capítulo 15 ele fala sobre a videira e os ramos. Ele está falando sobre ele e os ramos que estão nele. Que ele é a videira verdadeira. Ele chega a dizer, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, então ele é a videira verdadeira. Então, do capítulo 13 ao 17, nós vamos simplificar como ministério particular de Jesus para os discípulos. Olha aí, capítulo 16, ele vai dar instruções. Capítulo 17, ele ora por si mesmo. E aí vai, até que Jesus é condenado à cruz e ele começa a passar o processo. Tá ok? E aí chegamos então do 18 ao 21. Ó, e o terceiro, do 18 ao 21, que é a terceira fase, né? O resumo, a terceira parte do evangelho escrito por João, que é o clímax. É o clímax pascual. É o clímax pascual da trajetória de Jesus e o seu triunfo.
Então é o clímax da trajetória e triunfo de Jesus. Ok? Então, do capítulo 18 ao capítulo 21, 18, 19, 20 e 21, os 4 últimos capítulos, que é a terceira fase, aí já é os acontecimentos finais, aí já é o auge dos acontecimentos, o clímax é o auge dos acontecimentos da Páscoa, que ele vai ser crucificado, que ele é preso, que ele vai orar no Monte das Oliveiras, vai falar sobre a trajetória dele, vai falar sobre a crucificação, vai falar sobre o seu caminho até a cruz, né? O caminho do Gólgota que ele faz ali, todos os acontecimentos que envolvem a parte final do ministério de Jesus, e aí o triunfo. Então aqui nós temos o ministério público, ministério particular e o término do ministério terreno de Jesus, né? O clímax do seu ministério, quando ele vai encerrar. E aí termina com o seu triunfo, com a sua vitória. Amém? Fica aí com esse resumo do evangelho escrito por João. Hoje nós estamos encerrando a matéria aí do evangelho com salvas aí, com referências que nós iremos voltar com muito mais profundidade no médio bacharel. Então aqui é só para você ter aí essa síntese dessas videoaulas para você prosseguir com os seus estudos. Deus abençoe sua vida e até aí a nossa próxima aula.